É preciso compreender que a atividade da E-Redes, enquanto operador da rede de distribuição em Portugal continental, agrega muitos dados que, no fundo, espelham a evolução do país. Cada vez que uma nova habitação, um novo parque fotovoltaico ou eólico nasce, ou uma nova indústria, isso resulta sempre numa ligação à rede de distribuição. Cada vez que nasce um novo empreendimento, uma empresa, um novo aglomerado de habitações, um parque fotovoltaico ou eólico, essas atividades resultam sempre numa ligação à rede de distribuição. Quando há uma variação de consumo numa indústria ou em nossas casas, os contadores inteligentes que nós temos instalados de norte a sul do país registam essa variação de consumo. E, portanto, os dados que agregamos na nossa atividade registam informação que é vital para a evolução do país. E foi o reconhecimento de que partilhar esses dados, naturalmente agregados, com stakeholders fora da E-Redes, poderia ajudar a acelerar a transição energética de um conjunto de formas e ajudar a impulsionar a inovação e o conhecimento do nosso país. Nesse aspecto, no fundo, a decisão de criar um portal de dados abertos, o portal Open Data E-Redes, nós vemos como parte do nosso serviço público perante o país que servimos. Nós estamos continuamente a acrescentar dados novos e conjuntos de dados novos e também estamos permanentemente agora a fazer melhorias na forma como se visualizam esses dados. Mas atualmente o portal tem 20 conjuntos de dados publicados que razoavelmente caem nas categorias ou de informação sobre a rede, dados de energias renováveis, dados de mobilidade elétrica e dados de consumo, não é? Dados agregados do consumo da rede e dos contadores inteligentes. Temos, por exemplo, publicado um mapa de onde é que existem unidades de produção para autoconsumo, no fundo, aqueles painéis fotovoltaicos que habitações e indústrias estão a instalar para produzir localmente energia a partir do sol, e sabemos que partilhar esta informação agregada a nível nacional pode permitir encontrar as melhores práticas, ver que regiões é que estão mais à frente e quais é que, por exemplo, tendo se calhar uma grande incidência solar, podem ainda estar um pouco mais atrasadas ou beneficiar, se calhar, de encontrar as melhores práticas que existem já noutros locais do país. Vamos continuar a adicionar mais dados. Arrancámos o portal no ano passado apenas com 16 conjuntos de dados. Esta semana já publicámos o 20º conjunto de dados e, portanto, isto vai continuar. Temos um roadmap para continuar a disponibilizar dados e cada vez mais queremos que sejam conjuntos de dados que sejam necessários e úteis para a comunidade que vai utilizar estes dados para os transformar em ações para acelerar a transição energética. Um dos conjuntos de dados que publicamos agora a meio deste ano, que é um mapa dos postos de transformação, que no fundo é a última milha da rede antes de chegar às nossas casas e aos nossos edifícios, foi solicitado, ou foi um desafio dos operadores de postos de carregamento que precisam de informação sobre estes dados da rede para melhor direcionar os seus esforços em termos de colocação de postos de carregamento de veículos elétricos. Publicarmos a informação sobre os nossos postos de transformação e qual é que é o seu grau de utilização permite a estes agentes direcionar melhor a localização dos postos de carregamento de veículos elétricos e, portanto, ser mais céleres no pedido de ligação à rede. Desde que publicámos o conjunto de dados, que neste momento é um dos mais utilizados, já apareceram naturalmente outros agentes que beneficiam desta informação de outra forma, não são apenas os operadores de postos de carregamento. E, portanto, esta é uma das vantagens da democratização do acesso aos dados. O portal é totalmente aberto, não é? E, portanto, qualquer pessoa, um cidadão, um jornalista, um investigador de uma universidade ou qualquer pessoa de uma empresa pode ter acesso aos dados e beneficiar do portal Open Data. Os dados são possíveis de ser consultados diretamente no portal ou ser extraídos em formato Excel ou mesmo através de uma API para serem trabalhados de uma forma mais sofisticada. Os dados que nós publicamos no portal Open Data são sempre dados agregados,
com total respeito pelo regime geral de proteção de dados. Não são os dados privados dos nossos contadores inteligentes. Por exemplo, qualquer cliente, se quiser, pode consultar a informação do seu consumo, mas num portal que é o Balcão Digital, que dá acesso apenas à sua informação. No portal Open Data apenas temos informação estatística e agregada. Ainda assim, o que se pode fazer em termos de padrões de consumo é, nós estamos a publicar informação sobre o consumo hora a hora, por exemplo, de cada código postal do país. E isso permite, por exemplo, às comunidades de energia identificar-se num conjunto de habitações o perfil de consumo é, por exemplo, adequado à produção local fotovoltaica. Os dados, só por si, têm pouco valor, não é? Os dados depois resultam em ações concretas e esperamos nós na aceleração do conhecimento, da inovação, da transição energética, quando são trabalhados, convertidos em informação, conhecimento e depois às vezes em histórias e ações, não é? Que vêm dessas histórias, como por exemplo, como estava a falar, de encontrar as melhores práticas numa determinada região do país. E nesta transformação dos dados em algo de valioso e em ações concretas, as universidades podem ter um papel crítico, porque de facto a investigação é pegar a informação e transformá-la em conhecimento. E é reconhecendo o papel crítico que as universidades têm no trabalhar dos dados que estão no portal Open Data que criámos recentemente um prémio para premiar as 3 teses de mestrado que se focarem e utilizarem dados do portal Open Data em trabalhos relacionados com a transição energética. É um concurso para teses de mestrado que está aberto a qualquer universidade do país e que vai abrir no início de 2024 e vai estar aberto até mais ou menos ao verão de 2024 e depois avaliaremos as teses que melhor utilizaram os dados do portal Open Data.